Muito boa noite, seja bem-vindo ao Linha Aberta. Às terças-feiras cá estamos, num dia especial, é o Dia dos Heróis Moçambicanos, o dia então que Moçambique celebra aqueles que são os pais fundadores da nação. Hoje dedicamos então este dia para o debate na onda daquilo que tem sido o debate político, da não tomada de posse dos deputados da RENAMO. Vamos tentar perceber a implicação do ponto de vista legal que tem essa não tomada de posse por parte dos deputados da RENAMO, por isso convidei por aqui para o programa três juristas. Boa noite a todos, Dr. Eduardo Chiziado, Dr. Elicinto Salema, Dr. Filipe Citói. Vamos tentar procurar refletir em torno desta questão que tem suscitado muitas interpretações, por isso convoquei, passo o termo, os homens da lei para com eles juntamente tentarmos refletir em torno desta questão, já que, como eu disse, há interpretações várias sobre o que é que isso de facto implica. Para já, o comando legal que nos é dado pelo artigo 178, linha C, sobre a perda do mandato dos deputados, coloca na linha C, linha C número 2, que o deputado pode perder o mandato, perde o mandato do deputado que, na linha C, não tome assento na Assembleia da República ou excede o número de faltas estabelecido no regimento. Muito bem, no caso vertente é este, não tome assento na Assembleia da República, vamos tentar refletir à volta dele. Vou começar aqui pelo Dr. Chiziano. Estamos na circunstância, sobretudo do nosso Parlamento, já que os 89 deputados da RENAMO não tomaram posse, já desde o dia 12 de janeiro, o regimento da própria Assembleia estabelece que tem 30 dias para o fazer, caso não façam, perde mandato, e ainda este artigo 178, portanto, que eu já citei aqui. Qual é a interpretação que tem sobre esta questão? Bom, há lugar ou não para a perda de mandato? Muito boa noite, muito obrigado pelo convite. E queria também me associar ao Dia dos Heróis, enfim, saudando e cumprimentando os heróis nacionais. Em relação à questão que me coloca, eu julgo que a questão central aqui não é necessariamente se há ou não lugar à perda de mandato. Obviamente que se os eleitos pelo partido RENAMO não tomarem posse, acabarão perdendo o mandato. Em algum momento. Em algum momento perderão o mandato. No caso vertente... Isto está claro. Exato. Agora, quando? É nos 30 dias ou é mais tarde? Exatamente. Agora, em relação às interpretações em curso neste momento, existem duas grandes correntes, pelo menos as que eu conheço, e tive a ocasião também de discutir com outros colegas. Uma que entende de que há algum conflito entre o artigo 178 da Constituição e o artigo 171. O artigo 171 estabelece em termos genéricos de que há de ser uma lei ordinária que vai fixar as condições de perda de mandato. O artigo 178 da Constituição, portanto, refere-se à questão também da perda... A uma das circunstâncias. Exatamente, uma das circunstâncias de perda de mandato, com enfoque para a não tomada de assento pelos deputados, pelos eleitos por um determinado partido. Ora, a partir destas duas interpretações, portanto, estas duas correntes desenvolvem uma defendendo que é a lei que determina o regime jurídico da perda de mandato, e outra que diz que não, os pressupostos têm que ser fixados e vistos a partir da Constituição. E em função da opção que se fizer, então poderemos ter um alargamento de prazo ou não. Poderemos ter porque estamos aqui a fazer um pouco de futurologia, poderemos ter, se se entender que é a tomada de assento que deve ser entendida como fator determinante, e ela deve se dar até a segunda sessão, até o fim, salvo melhor entendimento, até o fim da segunda sessão da Assembleia da República, enquanto que a outra interpretação entende que, em função da lei ordinária, portanto, a norma relativa à investidura de novos deputados fixa 30 dias contados a partir da data da investidura dos deputados, e aí, então, passados esses 30 dias, uma das consequências seria imediatamente a perda de mandato. Então, somos confrontados com estas duas interpretações. Qual é o seu posicionamento particular em relação a estas duas correntes?
A minha é, aqui a pergunta de que os deputados de fato devem, os novos eleitos deputados devem tomar posse num prazo de 30 dias. É o que estabelece o Estatuto do Deputado. Exatamente, porque há uma norma constitucional, tanto que o artigo 171, que refere de que é uma lei ordinária que vai fixar o regime em matéria de estatuto, direitos, regalias, renúncia e perda de mandato. Então, me parece ser essa uma das interpretações principais a terem atenção. Contudo, tenho estado também a refletir sobre a outra corrente, que é muito interessante e julgo que ao longo deste debate veremos então. Vamos olhar para isso. Doutor Filipe Stoy, queria ver a sua opinião sobre este debate. Eu queria também começar por saudar os heróis nacionais, os conhecidos e os incógnitos, os professores, os militares e os que estão ajudando as populações e também as vítimas da intoxicação alimentar de estima. Penso que temos muitos heróis vivos, conhecidos ou não. Eu gostaria primeiro por começar por definir o conceito de deputado. O candidato eleito, enquanto não for investido, não assume este mandato. Estamos a falar de perder o mandato, mas primeiro é preciso que o candidato eleito haja sido investido na Assembleia da República para ele ter um mandato de deputado. Nós temos 89 pessoas, eram 91, venceu, havia 2 da Frelimo e 80 e tal da Renam, que não participaram na cerimónia de investidura. Ainda não são deputados. E como tal, não são deputados. Rigorosamente não perdem nenhum mandato porque não têm mandato. Isto faz confusão por causa deste número 2 do artigo 178. Eu vou chegar lá. Que chama deputados. Sim. Aqueles que não tomem assento na Assembleia da República. Muito bem. É uma linguagem legislativa, em um sentido lato da palavra. O candidato eleito é, teoricamente, deputado. Mas, para cristalizar a sua posição de deputado, ele deve tomar posse. Tem que ser investido e isso não aconteceu. E conforme muito bem o antigo presidente da República, Guebuza, dizia, enquanto estes candidatos eleitos não forem investidos, não são deputados. Portanto, não têm mandato. O mandato coincide com a legislatura que se inicia com esse ato de investidura. E, portanto, não vão perder nenhum mandato porque eles nem sequer tomaram. A própria lei, no artigo 10, fala da desistência do mandato. Quer significar que, conforme dizia o Dr. Xiziane, decorrido o prazo de investidura, 30 dias após a investidura dos que quiseram ser investidos, estes candidatos, a lei trata-os como desistentes. Decorrido o prazo, entende-se que desistiram e, como tal, não poderão beneficiar dos direitos e regalias inerentes à qualidade de deputado. A questão que se coloca e mais profunda é saber se a não comparência, isto é um facto, é justificada ou não. O tempo ainda permite que cada um destes 89 cidadãos possam apresentar-se diante da Presidente da Assembleia da República e justifiquem a sua ausência. Caso contrário, existem imperativos legais de caráter obrigatório que serão ativados e um deles é do artigo 10. Eu não tenho a dúvida que o Dr. Xiziane tem em relação ao peso entre a norma constitucional e a norma infraconstitucional, neste caso a lei do deputado, o Estatuto do Deputado. No meu entender, decorrido 30 dias, se estes candidatos eleitos não se apresentar, terão desistido desse mandato. Agora, eu creio que já temos uma certa prática, eu não diria costume, mas prática, não é a primeira vez, dos deputados da Renam não tomarem posse no momento indicado, como manifestação de protesto contra alguma decisão. E acabaram por tomar posse. Exatamente. E depois acabarão por tomar posse. Eu julgo que o ato é individual, tomada de posse. Os direitos e regalias são individuais, são direitos subjetivos daquele cidadão
que foi eleito por uma população, por um determinado setor eleitoral. Eu acredito que os deputados da RENAM, ou os candidatos a deputados da RENAM, já devem estar a fazer pressão. E se não o fizerem, individualmente considerados, ficarão largamente prejudicados, tendo em conta que eles têm vários assentos nas Assembleias Provinciais, têm vários assentos também, a seguir falar mas disso, também na eu queria Assembleia esgotar a questão legal, já que há muitas interpretações sobre isto, pegando esta lei orgânica, no caso vertente, que nos é remetida pelo artigo 171 da Constituição, que é o Estatuto de Deputado, que fala da desistência do mandato e considerando a não tomar, na linha A da desistência do mandato, deste número 2, fala da desistência do mandato, a não tomada de posse do candidato e a não apresentação de qualquer justificação. Exatamente. Portanto, na esteira do que está estava a dizer. É isto que eu queria perceber. Sr. Salema, queria ouvir a sua posição relativamente a... Primeiro, a minha saudação aos heróis moçambicanos, a minha saudação aos colegas do painel, os doutores Filipe Stoy e Eduardo Tiziani, o colega Jeremias Langa também. Na verdade, antes do ponto que é colocado pelos colegas Filipe Stoy e Eduardo Tiziani, há que ter em conta o próprio acórdão do Conselho Constitucional. O acórdão do Conselho Constitucional pode ser visto como um instrumento irrecorrível que nos diz, depois que tenha havido um ato eleitoral, depois de todo o processualismo, que nos diz quem é Presidente da República neste caso e quem são os deputados. Inclusive, os nomes estão lá, tanto dos efetivos como de suplentes, por causa dos deputados. Agora, a questão será que a tomada de posse ou a tomada de assento é condição sine qua non para se ser deputado? A resposta parece não, tendo em conta aquilo que diz o acordo no Conselho Constitucional, que é até irrecorrível. Agora, uma coisa a aquisição desse estatuto de deputado. Outro aspecto a ter em conta é a tomada... Então, na sua opinião, a partir da altura em que estão validados e proclamados pelo Conselho Constitucional, já são deputados independentemente da posse? Exatamente, já são deputados. Eu não concordo com a interpretação do colega Filipe Stoy, não concordo com a leitura do antigo Presidente da República, o Sr. Armando Emílio Guebuza. Para mim, a partir da altura que o acórdão é fixado, já existe o novo Presidente da República, já existem 250 deputados eleitos. Entretanto, o início de funções, para o caso do Presidente da República, é no dia da sua investidura, em que há passagem de testemunho do anterior para o atual. No caso dos deputados, a meu ver, são a partir da altura que o acórdão diz quem foi eleito, inclusive os nomes estão lá de forma expressa e inequívoca. Então, para mim, a tomada de posse ou tomada de assento é outro assunto que pode ser discutido. E nessa discussão temos que ter em conta um aspecto, na minha opinião, básico, que é, em nenhum momento o legislador ordinário tem que ir para além daquilo que foi a vontade do legislador constituinte. Da mesma forma que, ainda no processo legislativo, no geral, aquele que elabora um regulamento de uma lei em decreto, aprovada por um decreto, não pode ir para além daquilo que o próprio legislador ordinário quis em lei. Então, eu acho que a hierarquia das leis é fundamental neste debate que estamos a ter. Como interpretar, então, esta linha C do número 2 do artigo 178, da Constituição, estamos a falar, então, do legislador constituinte, caso vertente, como estava a apontar aqui, quando diz perde o mandato de deputado que, a linha C, não tome assento na Assembleia da República ou excede o número de faltas estabelecido no regimento. Este tomar assento, que interpretação que nós temos? Bem, essa é uma questão de fundo. A Constituição nos fala, como bem referiu, de tomada de assento, enquanto que o Estatuto de Deputado nos fala de tomada de posse. Logo... Sim. Pode continuar. Sim, pode concluir. Sim. Então, eu acho que aquilo que a Constituição estabelece, havendo um conflito entre aquilo que a Constituição estabelece e aquilo que a lei ordinária, neste caso o próprio Estatuto, eu acho que tem que prevalecer aquilo que a Constituição diz. Se a Constituição não diz de forma
explícita, que são 30 dias, são 40, são 2, são 60. Eu acho que o legislador ordinário se estará a exceder a pré-leitura que estabelece de forma rigorosa um certo período. E há que ter em conta, só para terminar... E qual é a ideia do legislador constituinte quando fala de tomar assento? Já ouvi várias discussões, várias interpretações dos juristas. Tomar assento, o que quererá dizer? Esse é o ponto. Tomar assento, tomar posse. Eu, particularmente, recuo primeiro para dizer que são deputados a pré-leitura que acorda. Agora, tomada de assento há de ser o ato formal, não material. O ato material é o próprio acordo. O ato formal de início de funções enquanto representante do povo, de moçambicanos. Ou seja, sim, sim. A posse, na ótica da lei ordinária. Seria isso? Exatamente. A questão aqui é como é que esse mandato de deputado se perde. Passados os 30 dias, ou haverá outra mecânica de como curar essa situação? Ou de como... Mas eu quero discordar, eu quero completamente discordar. A mesma coisa coloca-se, por exemplo, com os magistrados. São formados no Centro de Formação Jurídica Judiciária e recebem lá um diploma, um certificado de ter uma formação específica, são magistrados. O Ministério Público, Judicial, são notários. Mas este procedimento não é completo se este magistrado não tomar posse ou não for investido nas suas funções. É um requisito legal, é um requisito formal, que consolida a sua posição jurídica e é como a lei impõe. O próprio Conselho Constitucional disse várias vezes que os aspectos de forma são necessários para que os direitos e as obrigações sejam consolidadas ou cristalizadas. Nós não podemos deitar de fora os aspectos formais e ficarmos apenas com os aspectos substanciais. O candidato foi eleito, o Conselho Constitucional validou os resultados de um processo eleitoral que começou lá com o recenseamento e terminou numa determinada fase. O Conselho Constitucional validou e proclamou os resultados. Mas para que este cidadão eleito seja considerado cabalmente deputado, é importante que seja investido. E a interpretação não pode ser feita com base no elemento literal que está escrito na Constituição. O que está escrito na Constituição tem que ser combinado com os outros elementos lógicos da interpretação. Quer dizer, a Constituição estabelece o quadro macro do nosso ordenamento jurídico, deixou para o legislador ordinário, que é a Assembleia da República, regulamentar outros aspectos. E esta regulamentação passa necessariamente pela definição de mandato, pela definição da legislatura, o início do tal de mandato. E a lei, não é? Neste caso, é muito clara quando faz coincidir o início do mandato com a legislatura. Ao definir a legislatura em 5 anos, também define que o início do mandato é no momento em que o deputado é investido e, obviamente, se o indivíduo, candidato eleito, não for investido, ele não inicia o mandato nem participa da legislatura. Portanto, eu acredito que não há nenhum confronto entre o elemento constitucional, que nós vimos, a redação que está no texto da lei, e aquilo que vem na lei ordinária, no regimento da Assembleia e no próprio Estatuto do Deputado. Não sei, eu gostaria... Portanto, a interpretação que tem é que isto não tome assento, o tomar assento é no sentido de tomar posse. Não. A lei ordinária, o Estatuto do Deputado e o regimento da Assembleia da República esclarece de forma clara este aspecto constitucional. Desculpa, refere a não tomada, eu vou ler literalmente aquilo que vem no Estatuto do Deputado sobre a perda de mandato, a não tomada de posse do candidato e a não apresentação de qualquer justificação para o facto no período de 30 dias a contar da data da investidura. Vai subsumir a desistência do mandato. Portanto, esse candidato não quer mandato. Nós somos felizardos, estamos em Moçambique. Já tivemos uma situação no passado em que um certo partido, nomeadamente o MDM, fez eleger 8 deputados, numa situação em que o regimento dizia que é necessário que exista um mínimo de 25 deputados para a condição de bancada. Mas, entretanto, houve uma discussão que partia do princípio de que o legislador ordinário há de ter ido para além
daquilo que quis o legislador constituinte e o MDM acabou constituindo bancada. Então, será que a Assembleia da República equivocou-se em assim agir? Esse é o ponto que fica em aberto. Outro elemento que há que ter em conta, se quisermos nos ater por demasia nos aspectos formais, podemos até paralisar o país. Por quê? Porque podemos também partir para outro tipo de interpretação, do tipo, se o número 2 do artigo 170 da Constituição diz que a Assembleia da República é constituída por 250 deputados, até que ponto a não tomada de posse dos 250 pode configurar uma tomada de posse vamos falar sobre isso daqui a pouco. Não em termos devidos, como tal. Eu acho que há a dimensão formal e material que tem que ser equilibrada, tendo em conta sempre o interesse supremo da nação. Vamos falar sobre isso. Eu queria ouvir relativamente... Não percebi claramente a sua posição relativamente a estas duas posições que circulam. Qual é que acha que, na verdade, é a interpretação mais próxima daquilo que o legislador constituinte que nos queria transmitir? Bom, na minha opinião, a posição mais consentânea com o sistema parece aquela que resulta do artigo 171, portanto, que estabelece que o deputado, perdão, o cidadão eleito deverá, para efeitos de confirmação de mandato, tomar posse. Portanto, isso é definido no Estatuto do Deputado, portanto, uma lei aprovada nos finais do ano passado. Portanto, há outra corrente que para mim é muito interessante. É relevante, sobretudo, não na questão de saber se o cidadão eleito que não toma posse perderá ou não o mandato. Eu referi na minha primeira locução que a consequência dessa falta da apresentação, da falta de tomada de posse ou a falta de tomada de assento sempre será a perda de mandato. Portanto, a questão para mim que devemos tentar ver com alguma precisão é mais uma questão da extensão ou não do prazo em função da interpretação que fizermos. Se nós partirmos do pressuposto de que não há nenhum conflito entre o Estatuto do Deputado e a Constituição, então o prazo limite para a investidura dos novos cidadãos eleitos pela RENAMO é estritamente de 30 dias. Se assumirmos que a interpretação correta do artigo 178, portanto, que diz que só perde o mandato na situação em que não tomar o assento, significa que aí temos que fazer um outro exercício e procurarmos verificar o que é a tomada de assento. Em termos regimentais do Estatuto do Deputado, a tomada de assento é normalmente deferida para a segunda sessão da Assembleia da República, que, no caso da nossa legislação, remete para o segundo semestre. E isso, em termos de ganhos para a nossa democracia, faz pensar-nos que temos um período um pouco mais longo para permitir que haja, essa investidura dos deputados indicados pela RENAMO. Eu penso que é mais uma questão de verificar a extensão do prazo que os eleitos pela RENAMO têm para se apresentarem e tomarem posse. Acho que é uma das questões que temos que discutir. Qual é a interpretação correta, se está a ver, essa é que é... Muito bem, uma das pessoas defensoras dessa linha é o professor Gil Stack. Eu vou pedir à realizadora, nossa realizadora Rita, para colocar um trecho dessa posição definida pelo professor Gil Stack, numa entrevista realizada pela minha colega Olívia Mação, que vai ao ar amanhã aqui na STV. Retiramos um trecho para ouvirmos as vossas opiniões acerca disto. Depois iremos falar da implicação legal para o funcionamento da instituição, entanto que está existindo, da não tomada de posse por parte dos deputados da RENAMO. Por favor, vamos ver... E que faz perder o mandato de deputado é este artigo 178 da Constituição número 2, que diz que você não toma assento, significa até a segunda sessão da Assembleia da República, se você não vem aqui, você vai perder seu mandato. Mas isso é na Constituição. Agora, se você toma posse, não toma posse, isso não interessa. Quer dizer, até
a segunda sessão da Assembleia, você podia tomar posse, não há problema. Não é um prazo de 30 dias. Quer dizer, o Parlamento, o legislador nos diz 30 dias e depois você vai tomar posse. Não é assim. Quer dizer, o único fator que permite a perda de mandato é não tomar de assento, não é tomar de posse. Agora, o legislador foi além do que é previsto na Constituição, violou a Constituição. É por isso que, se a Renamo não toma posse, para mim, dentro do prazo, tecnicamente, não perde o mandato, não. Porque fazer isso seria violar a Constituição. Agora, se os deputados da Renamo não vão no Parlamento até a segunda sessão tomar assento, é lá que perde o mandato, porque lá está na Constituição. Então, são coisas muito diferentes. Vou colocar a questão de outra forma. Então, qual será a constitucionalidade dos efeitos da não tomada de posse dos deputados da Renamo? Agora, constitucionalidade nenhuma. Porque o que vai produzir a sanção é a lei, mas a Constituição não diz nada. Do ponto de vista constitucional, o deputado da Renamo que não toma posse daqui a 30 dias não tem sanções. Agora, se o legislador ultrapassa a Constituição, viola a Constituição, provoca um excesso de poder em relação ao que é previsto na Constituição, é claro que lá é preciso depois desencadear alguns procedimentos jurisdicionais para fazer anular todas as sanções que vão pronunciar a tomada de posse, a sanção de perda de mandato por não tomada de posse. Muito bem, este é um excerto da entrevista concedida pelo professor Gil Stack. Fala de muitas coisas, uma delas é precisamente este aspecto. O doutor Eduardo Xiziane referia-se exatamente a esta versão. Quero ouvir o seu comentário sobre esta versão. Pois, eu penso que o fundo desta opinião do professor Stack está assente na questão do prazo. Portanto, o efeito útil, nós sabemos que será sempre, se não se apresentarem agora e não se apresentarem de acordo com essa interpretação, até o limite do prazo que resulta desta interpretação, o fim é perder o mandato. A utilidade desta discussão é vermos se isso faz sentido ou não, se essa interpretação é correta ou não. Quanto a mim, o fato da Constituição indicar no artigo 171 que é ao nível de uma lei ordinária que se fixarão as regras em matéria de estatuto, renúncia, perda de mandato, então temos que recorrer a essa lei. São duas normas que igualmente têm dignidade constitucional, esta que foi citada pelo professor Sistá, que é do artigo 171, e então poderemos servir-nos dela para interpretar e encontrar uma solução em matéria do prazo. O facto da própria Constituição, no artigo 171, remeter para uma lei ordinária e depois no artigo 178 acabar por colocar algumas das circunstâncias da perda do mandato, o que é que, na sua opinião, pesa mais? Para mim... Pelo que percebi do professor Gil Stack, posso estar errado, é a interpretação de que é este artigo 178 que acaba por pesar mais. Não a remissão para uma lei ordinária. Em matéria de verificação dos pressupostos para a perda de mandato. E nós estamos a discutir, para além dessa questão dos pressupostos para a perda de mandato, estamos a discutir a questão do prazo que os eleitos pela Renamo têm para se apresentarem e tomarem os seus assentos na Assembleia da República. E eu sirvo-me do artigo 171 para, do ponto de vista de uma interpretação sistemática, entender que o legislador quis que o limite desse prazo fosse em 30 dias. Exato. Muito bem, doutor, depois de ouvir esta opinião... Respeito bastante o professor Sistak, mas tenho que discordar com ele em relação à interpretação que ele faz. Nós temos que tomar em atenção que o Conselho Constitucional também já se pronunciou em relação à incompletude dos órgãos, no que diz respeito à Comissão Nacional de Eleições, em que a ratio dissidente do Conselho Constitucional foi que os órgãos não poderiam ficar reféns da tomada de posse ou não de membros de uma determinada organização política. Eu penso que o mesmo raciocínio jurisprudencial do Conselho Constitucional se aplicará à Assembleia da República. A Assembleia da República claramente este número 2 do artigo 170. Exato, a Assembleia da República não poderá ficar refém da tomada de posse ou não dos deputados da Renamo. Os deputados da Renamo são uma parte
do órgão. O órgão tem objetivos constitucionalmente definidos que devem ser cumpridos, tem prazos, inclusive, para o início das suas sessões, ordinárias ou extraordinárias, e tem documentos de relevante importância nacional que têm que ser decididos. O órgão não poderá ficar refém. E, neste sentido, eu acredito que a matéria a ser levada ao Conselho Constitucional poderá resultar na repetição do acórdão que definiu a funcionalidade da Comissão Nacional de Eleições perante a recusa de integração dos membros da RENAM. Neste caso concreto, a Assembleia da República não poderá deixar de funcionar porque temos 89 deputados a menos. Mas ainda, o quórum mínimo para a Assembleia da República deliberar validamente são 126 deputados. Portanto, 125 mais 1, 126 deputados. A bancada parlamentar da Frelimo tem 144, só por si poderia fazer funcionar, deliberar validamente e aprovar leis. A bancada do MDM tem 17, portanto, temos elementos para que o quórum deliberativo comece a funcionar. Eu acredito que se os candidatos a deputados da RENAM não tomarem posse, a Assembleia da República vai funcionar com base na matéria existente. Eu acredito também que o debate jurídico que se instala em torno da prevalência entre a norma constitucional e a norma infraconstitucional, neste caso a lei da Assembleia da República, não faz sentido, porque a própria Constituição, como disse muito bem o Dr. Chiziane, delegou para a Assembleia da República o poder de regulamentar, e nós não podemos encontrar na Constituição normas regulamentares de detalhe. A Constituição é a trave mestra do ordenamento jurídico, tem princípios fundamentais que têm que ser regulamentados ao nível de lei e depois ao nível de decreto, diploma ministerial e por aí fora. Eu acredito que não faz sentido esta interpretação, eu respeito bastante o professor Sistac, mas acredito que neste caso ele foi bastante infeliz quando diz que para se tomar a posse tem que se esperar até junho, por exemplo. Acredito que a Assembleia da República, sim, a Assembleia da República tem quórum suficiente para começar a deliberar, tem prazos injuntivos obrigatórios para começar a trabalhar, fixa no próprio regimento da Assembleia, assim como o Conselho Constitucional tem o seu regimento, a Assembleia da República já diz no seu regimento que deve começar a funcionar, sessões ordinárias, na segunda quinzena ou na quarta-feira, primeira quarta-feira da segunda quinzena de fevereiro. Então está a dizer que do ponto de vista legal não há nenhuma implicação, para o funcionamento da Assembleia como uma instituição. Agora, exatamente. Do ponto de vista jurídico, constitucional ou constitucional e legal não há problema. Mas já agora, a Assembleia pode, por exemplo, para matérias que exijam 2/3 para deliberar, pode fazê-lo ou não? Aí está. Dentro da Constituição temos normas que necessitam de determinado quórum para que essas matérias sejam submetidas ao plenário. Estado de sítio, estado de emergência e por aí fora. Porque o número de deputados existentes não prefaz, não fiz as contas, não prefaz a maioria de 2/3, essas matérias, obviamente, se vierem a ser objeto de deliberação, estarão à partida inquinadas ou viciadas ou seriam inconstitucionais. Mas fora deste leque... Havia uma discussão que eu acompanhei, é só mesmo para esclarecer algumas... Os 2/3 que estão na Constituição, por exemplo, na questão da revisão da Constituição, são os 2/3 do total dos deputados. Exatamente. Nunca serão 2/3 daqueles que tomaram posse. Presentes. Por isso mesmo que a própria Constituição diz que o quórum para deliberar deve ser constituído pela metade dos deputados, portanto, metade de 250 mais 126. Para deliberar e aprovar leis. Portanto, para mexer naquilo que são aspectos essenciais ou valores fundamentais da ordem jurídico-constitucional moçambicana, é preciso questões de fundo. Questões de fundo. É lamentável, do ponto de vista político, que a ausência dos 89 deputados da RENAM vá, obviamente, prejudicar o eleitorado que sobre eles incidiu. Politicamente é errado essa atitude, mas juridicamente nada obsta que a Assembleia da República possa
trabalhar normalmente. Aliás, já temos experiência deste tipo de atitudes, portanto não é sui generis esta situação, a ter que se repetir, aplicar-se-á ipsis verbis a solução da legislatura anterior. No meu entender, aplicar-se-á ipsis verbis a solução da legislatura anterior. Agora, para a construção de um Estado de direito democrático que nós queremos consolidar, eu acredito que as nossas forças políticas têm que ser cada vez mais sérias, cada vez mais responsáveis e, sobretudo, respeitar o povo. Essa é outra componente. Eu queria ouvir a sua opinião relativamente a esta a opinião que foi expressa aqui pelo Dr. Sestac, do Sr. Salem. Obrigado. Na verdade, um dos elementos que eu acho fantástico de um país democrático é o facto de existirem várias opiniões, várias ideias, vários pontos de vista. Aliás, o que alimenta também a própria ciência, incluindo a ciência jurídica. É por isso que a falsificabilidade de Popper é um dos critérios de cientificidade. Eu, particularmente, acho que a opinião do professor Sestac é uma opinião para a plenária, mas ter em conta. A ter em conta, considerando que, por um lado, temos a Constituição a fazer referência ao início da segunda sessão da legislatura. E, por outro lado, temos o regimento, que é o Estatuto do Deputado. Eu reitero que o legislador ordinário em nenhum momento deve ir para além daquilo que o legislador constituinte quis significar. Considerando isso, eu acho que não é líquido afirmar que a partir do dia 12 de fevereiro, todos aqueles 89 cidadãos eleitos pela lista da RENAM hão de perder o posto. Agora, como há duas posições, como bem sugeriu o Dr. Filipe Stoy, temos o Conselho Constitucional, que ele próprio pode cuidar de estabelecer qual é a solução para isso. De resto, compete-lhe, conforme se extrai do número 2 do artigo 244 da Constituição, dirimir questões tais que têm que ver com o contencioso relativo ao mandato dos deputados. Mas a mim, pelo menos, não parece líquido que irão perder o mandato em 30 dias. Me parece razoável a leitura do professor Sestac, de tal sorte que, para colocar isto muito claramente, se dependesse de mim a tomada de posse dos 89 deputados da RENAM, eles deverão tomar posse, tendo em conta valores supremos do próprio Estado, o próprio princípio da continuidade dos atos de Estado, da administração, tudo isso. Mas, entretanto, a ciência como tal independe das nossas opiniões pessoais. Eu, particularmente, acho que, em bom rigor, tendo em conta aquilo que são os princípios da própria hermenêutica, da própria ciência constitucional do direito, eu acho que a opinião do professor Sestac não é de levar ao caixote de lixo, é de considerar, porque é profunda, tendo em conta que o legislador ordinário, me parece, sublinho, ter ido para além daquilo que o legislador constituinte quis. Sim, eu queria perceber, do ponto de vista de implicação legal, já eu tinha ouvido a falar do número 2 do artigo 170, fala da composição da Assembleia da República, diz que a Assembleia da República é constituída por 250 deputados. Isto também tem criado muito alarido na sua interpretação. Não tomando posse os deputados da RENAM, a Assembleia da República deixa de ter capacidade para funcionar? Essa é uma leitura mais formal. Entretanto, há uma outra que parte do próprio acórdão, que diz que já há deputados, são 250, tudo isso, e uma parte considerável já tomou posse. Eu acho que seria de considerar que em certa medida, a Assembleia da República já está constituída, tendo em conta que o Estado, como tal, não pode se achar paralisado. Há interesses supremos que têm que ser salvaguardados. Eu acho que teríamos que considerar a Assembleia da República numa certa dimensão, numa certa perspectiva, um pouco mais pragmática, constituída. Agora, sobre perca de mandato, aí já é outro aspecto que, para mim, vai para além. É um facto, doutor Salema, é um facto que a Assembleia da República foi constituída. É um facto que a primeira sessão da Assembleia já se realizou, a Presidente foi eleita nessa sessão. Isso é um facto jurídico, constitucional.
O que nós temos que discutir, nós temos que discutir é saber se os dispositivos legais que existem, estão em vigor e nunca foram atacados do ponto de vista constitucional, vão ser cumpridos ou não. A minha questão é a aplicabilidade rigorosa da lei. E acredito que a Presidente da Assembleia da República é jurista e não é a primeira vez que ela tem matérias desta índole, e a lei é clara, no meu entender. E conforme o Dr. Salema acabou de dizer, o Dr. Salema não discorda das nossas opiniões, ele tem a dele. Mas para além das nossas opiniões pessoais, nós temos a lei que deve ser aplicada. Temos um regimento de uma instituição, a segunda mais poderosa de Moçambique, que é a Assembleia da República, que orienta o seu funcionamento. Isto não vai ficar refém, e nunca ficou refém, de 89 candidatos que nem sequer podem ser qualificados como deputados, porque ainda não cumpriram uma formalidade essencial, que é a sua investidura, a sua tomada de posse, o seu juramento. E isto não pode ser torpedeado. Muito bem. Queria ouvir do Dr. Chiziane a sua opinião desta questão da implicação legal da não tomada de posse, do ponto de vista de funcionamento da Assembleia da República. Bom, eu penso que muita coisa já foi elaborada sobre isso pelos meus colegas e algumas dessas posições partilho. Julgo que a questão da funcionalidade da Assembleia da República não está afetada até este momento, até porque neste debate parece-me que estamos a fazer futurologia, temos ainda uma margem de tempo para ver o que é que vai acontecer, mas em termos... Ainda faltam 9 dias. Exato. Em termos... Para os 30 da lei ordinária. Em termos jurídicos, eu penso que não há nenhum problema de constitucionalidade do funcionamento da Assembleia da República nos termos em que ela está a funcionar neste momento. Foi citado um acórdão do Conselho Constitucional em matéria da incompletude dos órgãos, que já aconteceu, e penso que, caso esse evento ocorra, teremos que, no âmbito da interpretação dessa norma constitucional que estabelece que a Assembleia é constituída de 250, encontrar uma interpretação sistémica e conforme a nossa Constituição, e que não fugirá muito dessa interpretação. Então já se criou jurisprudência na prática. Exatamente. Eu penso que a partir daí não haverá em grande rigor problemas de constitucionalidade do funcionamento da Assembleia nos termos em que ela se mantiver nos termos em que está hoje, portanto, com menos de 250 deputados. É claro, isto também já foi referido, haverá matérias que não poderão ser tratadas por falta de quórum. Essa é a grande limitante que poderá ocorrer. É que estamos só a olhar para a Assembleia da República. Eu quero também avançar para as Assembleias Provinciais, onde a RENAM em alguns locais tem representatividade acrescida. Nos casos onde a RENAM é a maioria, por exemplo. Eu acho que é uma oportunidade. O que é que sucede? É uma oportunidade democraticamente estabelecida e constitucionalmente validada de RENAM mostrar nesses locais a sua capacidade legislativa, né? São maioria, tem que aprovar o plano, o orçamento, o programa da autarquia, por aí fora. Mas eu queria que nos pensasse do ponto de vista jurídico. Do ponto de vista jurídico, haverá constrangimentos acrescidos às autoridades administrativas desses locais se a RENAM não tomar os seus assentos nessas autarquias. Na Zambésia, Sofala, onde ela é a maioria. Sim. Pode uma Assembleia Provincial dessas funcionar? O mais importante é saber se, até o dia 9, dependendo dos calendários para as Assembleias Provinciais, os membros da Assembleia Provincial tomarão o seu lugar ou não. Se não tomarem, os que tiverem tomado, à luz do acórdão do Conselho Constitucional, irão funcionar. O que eu estou a dizer é, do ponto de vista político, a organização que não toma posse ou não deixa os seus membros tomarem posse terá perdido uma oportunidade política de se impor e de fazer valer alguma coisa. Do ponto de vista jurídico, a regra é a mesma. Trata-se de direitos subjetivos. Esta clareza que eu queria ter. Na Assembleia Provincial da Zambésia, por exemplo, a RENAM é a maioria, não tomando posse. Estamos a partir
da circunstância atual, não é fatalismo, mas como é realismo, é o que nós temos agora, imaginemos que nos próximos 9 dias não toma posse. Sim. O que é que sucede à Assembleia Provincial de Os Zambésia? outros membros tomaram posse. Sim, os sim, outros das membros. outras forças políticas, sim. Portanto, este órgão, que deveria, eventualmente, não conheço a composição da Zambésia, ser constituído por 80 pessoas, estão lá 39. Penso que são 90, exemplo, mas estão lá já 39. posso confirmar isso. Este órgão vai funcionar com base naqueles que tomaram posse como membros da Assembleia Municipal. O Conselho Constitucional foi muito claro, como dizia o Dr. Chiziane, não é um problema de escolhermos a melhor interpretação entre as várias interpretações possíveis. A melhor é um problema de aplicação da lei. E o Conselho Constitucional deixou claro, tratando-se de interesses públicos, tratando-se de um órgão de soberania que deve funcionar, eu acredito que a Assembleia da Província da Zambésia irá funcionar com o número de membros que tiverem tomado posse à data dos fatos. E terá quórum, por exemplo, para deliberar? Eu não sei qual é o número limite, mas terá quórum dentro desses Pois, a linha de funcionamento membros é que dentro das tiverem terras da tomado Assembleia da posse. República, é 50% mais um para tomar decisões. Eu não tenho os dados em concreto, é muito difícil fazer uma leitura, mas acredito que funcionará com base naquilo que a lei prescrever. Agora, se não existir quórum, haverá que recorrer àquilo que a lei prescreve. No caso das autarquias locais, o órgão não vai ficar refém da ausência da bancada maioritária. Alcino, relativamente a estes casos específicos, Não, eu queria recorrer a uma explicação dada pelo próprio colega Dr. Filipe Stoy, quando se referia à metade mais um, por causa da Assembleia da República. Nas Assembleias Provinciais funciona a mesma regra. Sem que, no caso da Zambésia, não pode haver uma Assembleia a deliberar validamente. Invalidamente pode haver deliberações, mas a deliberar validamente, não. Por quê? Porque o partido que tem mais do que metade dos membros, até aqui ainda não tomou posse, se não tomar, a consequência é muito mais grave ou séria do que aquela da Assembleia da República, tendo em conta que a Frelimo sozinha tem maioria absoluta, tem mais do que metade dos deputados da Assembleia da República. Então eu acho que é um ponto muito sério, muito mais delicado para o próprio Estado, esse relativo a assembleias como a da Zambésia, de Sofala. Pois há uma componente humana, há um fator homem em todas as situações de não tomada de posse. É que o ato é pessoal. Embora tenha uma cobertura política partidária, o ato de tomada de posse é daquele deputado, daquele membro da Assembleia da República. Os direitos e deveres, regalias e imunidades é daquele membro ou daquele deputado que tiver tomado posse. A pressão interna, que acredito, pelo menos está nos mídias, parece existir dentro da RENAMO, vai levar com que haja muitas situações, eu creio, muitas situações de desobediência em relação à orientação pois isso político-partidária. é o campo hipotético. Eu queria que... Da dimensão política. Pois, a parte jurídica, é por isso que eu chamei juristas para o campo hipotético, chamamos normalmente os analistas políticos, cientistas políticos. Eu queria olharmos para... Se calhar até isto vai ter uma repercussão nas próprias pessoas que são visadas e perceberem o alcance das suas posições. É por isso que queria esta reflexão jurídica. O que é que sucede nas Assembleias Provinciais? Assumamos que a regra válida para a Assembleia da República é a mesma nas Assembleias Provinciais. Portanto, são 30 dias, dia 12 é o limite. Portanto, significa que do dia 12 para diante não funcionam aquelas Assembleias, convoca-se eleições intercalares para as Assembleias Provinciais. O que é que sucede? Bom, eu penso que aqui estamos a fazer duas coisas, um pouco de pragmatismo e realismo, mas também um pouco de futurologia, né? Agora, parece-me que em relação aos casos onde a maioria dos eleitos nas Assembleias Provinciais seja da RENAMO, não há dúvidas que aí teremos um verdadeiro problema jurídico por solucionar, porque a começar pelos regimentos e pelas regras de funcionamento das Assembleias Provinciais, que a matéria de votação coincide um pouco
com aquilo que acontece com a Assembleia da República, com as Assembleias Municipais. Portanto, 50% mais um é exigível para que deliberem validamente. Ora, não havendo quórum para a deliberação, eu quero levantar uma hipótese de que provavelmente, nesses casos, será cogitada a possibilidade de dissolução desses órgãos por... Convocação de novas eleições. Exatamente. Por objetivamente não poderem funcionar e deliberarem validamente, que é uma situação diferente da Assembleia da República. E a legislação prevê estes mecanismos de quem declara a dissolução do órgão quando objetivamente não haja condições para o órgão funcionar e convocar, se iam hipoteticamente novas acho que a lei eleições das Assembleias Provinciais preencher os assentos em falta. Muito bem, quero convidar para um breve intervalo. Voltamos daqui a pouco então com linhas abertas para darmos oportunidade aos nossos telespectadores para também opinarem à volta desta matéria jurídica, enfim, as leis é que conduzem as nossas vidas e, portanto, elas são fundamentais serem discutidas. Voltamos já, daqui a pouco, não sai daí. Bem-vindo à tarde informativa. A sexta-feira, a análise dos principais fatos da semana faz-se no Hora Final. Saudações, este é o Hora Final. Ricardo Machava. É necessário cada vez mais se recorrer às penas alternativas. Jaime Macuiane. Até que ponto a gente ia encontrar mecanismos de controlar o nível, diria, de embriaguez na via pública? E Adelson Rafael forma o triângulo mágico do seu ecrã. Como é que os moçambicanos vão tirar benefício desta matéria? Questionávamos na altura. Não tivemos nenhuma resposta que foi tornada pública. É ver aqui na STV Notícias. Muito bem, já estamos na segunda parte deste linha aberta. Já tenho indicação de ter um telespectador na linha, mas antes disso eu queria abrir rapidamente o site do Conselho Constitucional para mostrar relativamente às Assembleias Provinciais, onde de facto o assunto é muito complexo. Olhava por aqui, para Nampula, a RENAM tem 46 assentos, a FRELIM 46, o MDM 47. Portanto, aqui é cooptado do MDM para funcionar os 50 mais um. Nampula, portanto, há como funcionar, desde que o MDM mostre vontade. Na Zambésia, aí não, a RENAM tem 51, a FRELIM 37, o MDM 4. Portanto, mesmo que o MDM se junte à FRELIM, seriam 37 mais 4, 41, portanto, longe dos 51 da RENAM, portanto, a Zambésia não funciona definitivamente. TET também não funciona, a RENAM tem 42, a FRELIM 37, o MDM 3. Portanto, mesmo que o MDM se junte à FRELIM, seriam 40 contra 42, portanto, não fazem os 50% mais um. Portanto, TET não funciona. Manica também não funciona. A RENAM tem 39, a FRELIM 40, o MDM 1. Que, no caso, se cooptar... Não, aqui funciona, seriam 41, portanto, faz 50 mais 1. Sofala não funciona, 45 RENAM, 30 FRELIM, 7 MDM. Enfim,
penso que são esses, muito rapidamente. Tem a indicação de um telespectador, bom, perdi o nome, vou pedir a Isadora se pode me atualizar. Muito boa noite, Sr. João. Boa noite. Boa noite, Sr. João. De onde é que nos fala? Matola. Falo da Matola. Exato. Faça favor, Sr. João, qual é a sua opinião? Sim, bem, eu sou de princípio de que a Assembleia da República de facto vai funcionar, não é? E no entanto, para o caso das províncias onde a Renamo tem a maioria, eu tenho máxima certeza que não há de funcionar. Então, e também quero falar acerca do Dr. Felipe Citói. Parece que ele está se equivocando. Uma pessoa desse gênero, um doutor que nós sabemos que é uma pessoa conhecedora da lei, está se equivocando. Quando fala do caso da Assembleia da República, ele diz que é 50% mais um. Mas quando chega o caso das províncias onde a Renamo tem a maioria, ele já não sabe a lei. Então, está se equivocado. Não pode ser assim uma pessoa de gênero, uma pessoa de referência que nós conhecemos. Quer dizer, conhece um tipo, quer dizer, conhece a lei da Assembleia da República, mas não conhece a lei o que rege as Assembleias Provinciais. Então, nós não podemos falar as coisas só porque talvez o nosso partido ali tem a maioria ou tem a minoria. Eu tenho máxima certeza que o doutor aí está a querer defender um determinado partido, e nesse caso que é o Partido Frelimo. Então, sendo assim, um jurista não pode pensar assim, nós somos a população, queremos saber a verdade. Como é que ele conhece uma lei da Assembleia da República e não vai conhecer da Muito bem, muito obrigado, Sr. António. Penso que a ideia essencial ficou. Já fica claro que ele defende as Assembleias Provinciais. São três as que não têm condições legais de funcionar, portanto, a Zambésia, a Tete e Sofala. Portanto, são três. As outras dependerão então de circunstâncias políticas, de alianças que Frelimo e o MDM fizerem nas Assembleias Provinciais para viabilizarem o funcionamento das mesmas. Muito bem. Não sei se já tem... Sr. James, falando de Maputo, boa noite. Boa noite, Jeremias. Boa noite ao painel. Sim. Sim, em primeiro lugar, dizer que a intolerância política que reina no nosso país marginaliza a nossa Constituição. Sr. James, peço-lhe tentar falar um bocadinho mais alto. Estou com algumas dificuldades de ouvir, por favor. Tá bom, dizia eu que a intolerância política que se vive no nosso país marginaliza a nossa Constituição. Isso faz com que cada um tenha a sua interpretação conveniente. Em segundo lugar, estou desapontado com o Dr. Citói quando ele diz que se alguém não toma posse ainda não é deputado, e ao mesmo tempo fala de que a Assembleia da República está constituída, enquanto o artigo 171 da Assembleia da República, no seu 170, no seu número 2, diz que a Assembleia da República é composta ou é constituída por 250 deputados. Então, isso, por causa da intolerância política, faz com que a nossa Constituição seja cozida à mão, ou remendada à mão. Porque para a Assembleia da República funcionar, vai ter que depender do acórdão do Conselho Constitucional. Porque, na verdade, este artigo fala, este número categoricamente define que a Assembleia da República é constituída. Não havendo outros deputados, 250 deputados, então a Assembleia da República não está constituída. Então, o doutor Citói, eu sei que ele é o assessor jurídico da bancada da Frelimo, eu sei isso. Então, ele está a se equivocar na sua interpretação da lei. De um lado diz que se alguém não tomar assento, não é deputado. Do outro lado diz que a Assembleia da República pode funcionar com 180, aliás, com mais de metade. Então, eu acho que temos um problema muito grave que devia ser, não devia acontecer. Isto é causado pela intolerância política. Mas a minha opinião é que realmente a Constituição da República define como a Assembleia da República devia funcionar. Isso quer dizer que o artigo 170 define como é que a Assembleia da República é constituída. Então são 250 deputados. Não havendo a posse de 250 deputados, a Assembleia da República não existe.
Assim como, por exemplo, nas assembleias provinciais. Não havendo aquele número, não devia funcionar. Mas porque temos o Conselho Constitucional, que também é um órgão que dirime assuntos politicamente, assim o país vai andando. Mas eu acho que a Constituição da República está a ser marginalizada por causa da intolerância política. Muito obrigado, Sr. Ministro. Muito obrigado pela sua participação, Sr. James. Vamos continuar a atender outras chamadas para ouvirmos outras opiniões. Muito rapidamente, enquanto não temos nenhum telespectador, eu olhava aqui para o acordo no Conselho Constitucional, vou-vos desafiar, vocês como juristas, o acordo no Conselho Constitucional, na parte final, ele diz, pelo exposto nos termos do disposto, pelo exposto nos termos do disposto na linha D do número 2, blá blá, blá blá, permitam-me isso, o Conselho Constitucional valida os resultados das eleições presidenciais de 2014 e proclama eleito Presidente da República de Moçambique o cidadão Filipe Jacinto Nyusi. Depois, no seguinte, valida os resultados das eleições legislativas de 2014 e proclama eleitos deputados da Assembleia da República os cidadãos constantes do mapa já anexo. Ou seja, tanto numa circunstância ou na outra, proclama os eleitos, mas um tomou posse, no caso o Presidente da República, o outro, não, os outros não tomaram posse. Eu queria perceber, do ponto de vista da lei, esta obrigatoriedade... Eu rapidamente pedi a palavra porque o meu colega ali já teve a oportunidade de se exprimir sobre isso. Parece-me que há aqui uma pequena confusão que estamos a fazer. Na verdade, ao nível da condição de validade de um ato jurídico, existem condições de validade e condições de eficácia. Ou seja, o ato final, para ser considerado perfeito, válido, é necessário que um conjunto de requisitos, quer de validade, assim como de eficácia, se reúnam para que um cidadão, de fato, funcione ou seja... Qual é esse ato, no caso vertente dos deputados? Portanto, a questão da tomada de posse é extremamente importante, porque sem a tomada de posse, um dos requisitos, que é o requisito quanto a mim de eficácia, não está reunido. Não está reunido. Ainda doutor, peço-lhe para segurar o raciocínio, porque tem o Sr. Paulino em linha. Depois eu vou voltar a vocês, vou-vos dar a oportunidade. Depois, Sr. Paulino, boa noite. Boa noite, obrigado. Sim, faça a voz, Sr. Paulino. Sim, está a ouvi-lo. Eu queria colocar duas questões, que é para perceber tanto esta questão jurídica que estamos aí a discutir com proeminentes juristas da praça. A primeira questão que eu queria colocar era quando da tomada de posse dos ministros, não é? Exato. Antes foram publicados tanto que eles serão ministros. Se um deles não tomasse posse, iríamos considerar como ministro? Exato. A primeira questão. E vimos isso no caso do governador da Zambésia, que não tinha tomado posse, só a posteriori veio tomar posse e não sei se era governador ou não. A segunda questão, quando estamos em uma sociedade anônimas, eu tenho visto tanto muitos fóruns, tanto que os sócios reúnem-se numa determinada data, a uma determinada hora, passado meia hora, o número que estiver presente pode deliberar validamente. Eu queria... Quer perceber se isso é válido no caso... Sim, eu queria tanto que me fosse explicado dentro desta questão. Se isso é válido no caso das Assembleias Provinciais ou não, é isso? Essa questão. É exatamente isso, sim. Porque em relação à sociedade, isso acontece muitas vezes. Bom, muito obrigado então pela sua colocação. Vamos tentar perceber isso com os nossos convidados aqui. Vamos tentar ver se vamos... É sempre muito difícil quando trabalhamos com uma única linha, preciso que ele desligue e os outros, que devem ser as centenas, a tentar telefonar. Depois as pessoas quando nos encontram na rua dizem que damos prioridade a uns e não a outros. Às vezes temos que responder a essas perguntas. Espero que os nossos colegas da técnica acompanhem isso, que é o quão difícil é trabalhar com uma única linha de telefone. Não sei se temos alguém, mais alguém?
Senhor Herculano, ao telefone, boa noite. Sim, boa noite, Sr. Jeremias Langa. Sim, sim. Sim, boa noite, Sr. Jeremias Langa. Boa noite, sim. Boa noite. Sim, aqui Herculano de Búzios, só fala. Pode falar, Sr. Herculano, estamos a ouvi-lo. Está certo. Primeiro quero saudar efusivamente ao... Sim, pode falar, estamos a ouvi-lo. Está certo. Quero começar por saudar efusivamente ao Dr. Chitoi e ao Dr. Chiviani pela excelente interpretação e conselhos que dão-nos para a aplicação da lei e não mera opinião, porque, sinceramente, ontem eu acabei apanhando a reportagem da STV quando davam alguns trechos da entrevista com o Dr. Gil Sistac e acabei também compulsando o caso da Constituição. Fui ver que o Dr. Gil Sistac sabe muito bem o que estava a dizer, estava a tentar nos enganar ou estava equivocado simplesmente. Mas eu tenho muito respeito pelo Dr. Gil Sistac, porque até tenho brochuras do curso que eu estava a fazer de Direito que certamente foram elaborados por ele. Mas, entretanto, é preciso que traga-se aqui uma opinião, ou melhor, a interpretação mais clara da lei, deixando as paixões políticas. E por isso eu saúdo mesmo ao Dr. Chitoi e ao Dr. Chiziane por estarem a fazer uma interpretação mais clara e a pedir que esteja respeitada a lei, não apenas uma opinião que alguém tem que tem a ver com uma e outra determinada questão. E o Dr. Salem aí está a sair bastante infeliz quando te deu algumas opiniões que estavam fora daquilo que é o contexto do padrão da nossa Constituição da República. E muito obrigado pela participação. Muito obrigado, Sr. Herculano, pela sua opinião, pela sua participação e pelas suas opiniões. E agora vamos avançar então para outras opiniões aqui no programa sobre o tema que está em debate. Não temos ainda nenhum telespectador, é isso? Já temos Sr. Manuel, falamos a partir da Matola. Boa noite. Boa noite Moçambique, boa noite painelista, boa noite STV. Exato. Seria muito bom e justo se o Sr. Chitoi se apresentasse como representante da Frelimo, sempre que estivermos nos debates televisivos. Não me lembro de nenhum momento que o Sr. Chitoi falou contra a Frelimo e a favor da Renamo. Com as declarações do professor Sistec, ficou mais que claro que os nossos políticos e juristas acadêmicos que mais falam da Constituição da República, enquanto que pouco entendem. O professor Sistec diz que os deputados só podem perder o mandato quando passam 2 sessões sem tomada de posse e não 30 dias como prazo estabelecido. Muitos são as vozes que dizem que a não tomada de posse na Assembleia da República pelos deputados da Renamo é uma decepção para os eleitorados, para os eleitores que votaram na Renamo. Pelo contrário, será decepção caso a Renamo recua a sua decisão. Muitos membros e simpatizantes da Renamo prometem não votar nas próximas eleições, caso a Renamo deixe a Frelimo manipular os resultados eleitorais. A Renamo tem que ser coerente, porque caso não, nas próximas eleições, não terá apoio do seu eleitorado. Não podemos continuar com um processo eleitoral manchado de irregularidade, mas que não é invalidado. Não podemos continuar com uma democracia que só existe para um eleger. Muito obrigado. Muito obrigado pela sua participação. Vamos continuar a ouvir outras opiniões. Peço aos telespectadores para perceber a dificuldade de trabalhar sempre com uma linha. Não sei se já temos alguém. Bom, já temos... Boa noite. Sim, boa noite. Boa noite, faça favor. Sim, Fernanda. Exato, faça favor. Sim, eu gostaria de participar. Sim. Eu tenho apenas 2 questões. Eu gostaria de saber só uma coisa. Aliás, só 2 coisas. Quando os deputados que não tomaram posse até neste momento, eles não apareçam até fazer 1 mês, gostaria de saber, eles têm um salário.
sabemos muito bem que envolve muito dinheiro. E esse é dinheiro que vem dos nossos bolsos, não é? Esse dinheiro não pode ser revertido a favor do povo. Está muita gente a precisar. Qual será o fim? Se eles não cumprem para o qual deveriam jurar e se comprometeram representando o povo, e não vão fazer esse trabalho pelo qual o salário deles sai da contribuição do povo, então esse dinheiro tem que ser revertido a favor do povo. É só isso. Muito obrigado. Muito obrigado pela sua participação. Bom, podemos atender mais um telespectador, pelo menos por esta noite. Bom, já temos alguém. Boa noite. Boa noite. Primeiro quero saudar ao painel. Um painel bastante... Boa noite. Boa noite, boa noite. Estamos a ouvi-lo, pode falar. Sim, eu dizia primeiro que queria saudar o painel. Temos académicos e juristas extremamente conhecidos na praça. A primeira questão que eu queria levantar, se calhar fosse em jeito de sugestão, é que os painelistas nos ajudassem a fazer uma interpretação mais correta da situação que estamos a ver neste momento. Se os painelistas, por si, parecem ter algumas dúvidas, e nós os outros que pouco conhecemos, pouco sabemos da lei, que interpretação iremos fazer? Já temos o Dr. Gil Sestaque, que fez uma interpretação diferente da situação que estamos a viver. Temos também os nossos panelistas que ainda não estão a conseguir nos elucidar. Há situações de inconstitucionalidade que podem ser revistas, que é no caso das Assembleias Provinciais, onde a RENAMO tem maioria. Certamente existem dispositivos legislativos que sabem o que se deve fazer nessas circunstâncias. Eu penso que a lei não deixa dúvidas. A lei é clara e é a lei que deve ser aplicada nesses casos. E é por isso que eu peço aos panelistas que façam a interpretação da lei e nos digam o que é que vai acontecer nos casos dessas Assembleias Provinciais, por exemplo, em que a RENAMO tem maioria absoluta. E outra questão é que nós vivemos estas situações de forma quase que sistemática. Quer dizer, é sempre o mesmo interveniente a nos fazer enverdar por inconstitucionalidades. Provavelmente, nas Assembleias Provinciais, iremos enverdar por algumas inconstitucionalidades. Já aconteceu com a composição da CNE, já aconteceu com vários outros cenários que não vou aqui elencar, que é para não cortar espaço aos outros intervenientes. Mas, por favor, elucidem-nos, ajudem-nos a fazer a interpretação mais correta e para que não incorramos a mais inconstitucionalidades do que já fizemos por causa de alguns indivíduos que se dizem em prol da paz, quando na verdade não estão nada em prol da paz e da instabilidade do nosso país. Muito obrigado, Sr. Inês Lange, continuação de um bom debate. Muito obrigado pela sua participação. Foi o nosso último telespectador. Há vontade de dar a muitos mais telespectadores, mas é sempre muito difícil nestas condições. Eu cortei-lhes o raciocínio, não sei se já tinha completado a ideia. Basicamente tinha, era... Mas eu queria também que também ajudasse o telespectador que levantava uma questão, se no caso de sociedades comerciais, de organizações, onde se convoca uma Assembleia, diz-se a Assembleia reúne-se depois com o número presente, enfim, se isto seria aplicável ou não nessas circunstâncias ou não. Muito bem. Bom, em relação, só para concluir a minha última intervenção, de fato, o requisito de eficácia só se preencherá se os cidadãos eleitos forem empossados. Senão, esse requisito, e então a qualidade de deputado não se adquire. Portanto, eu penso que é essencial nós dizermos isto com clareza. Houve um cidadão que insistiu que nós tínhamos que ajudar a interpretar mais corretamente as coisas. Quanto a mim, é uma das consequências. Portanto, a pessoa não tomou posse,
Portanto, a qualidade de deputado não será reunida pelo fato de que não se preencheu este requisito essencial. Portanto, os outros requisitos que eu referia-me de validade, apresentou-se, concorreu, era legítimo, tinha a capacidade eleitoral, para tudo isso está verificado, por isso conseguiu a eleição. E depois falta este último, que se não se reúne, portanto, não atinge essa qualidade. Relativamente à questão que o telespectador colocava... Bom, em relação ao funcionamento das cidades comerciais, portanto, não é uma questão, digamos, não sei qual é o paralelismo que o cidadão quer fazer com essa discussão, mas penso que essencialmente ele está focado na questão do quórum. Aí sim, também se coloca esta questão do quórum, não tenho os normalmente já consta dos estatutos. Exatamente, consta da lei comercial e também consta dos estatutos. E sempre o princípio maioritário está presente no sistema também de funcionamento da lei comercial. Doutor Filipe Soares, eu penso que foram feitas 2 perguntas entre as 7 intervenções, 2 perguntas, o resto foram comentários. Em relação à questão colocada pelo Sr. James, penso em que ele falava da posição dele em relação ao quórum de 250 deputados, eu penso que ele está errado quanto à interpretação que faz literal da Constituição. A composição fixada para a Assembleia da República é 250, no entanto, há outras normas na Constituição que estipulam que, existindo quórum suficiente para deliberar, a Assembleia delibera validamente e produz. Isto é, aprova leis, decretos, aliás, aprova leis e resoluções. Em relação ao Sr. Paulino, a resposta é a mesma, ele fez o paralelismo em relação à tomada de posse, é um requisito de forma, quanto a isso já havia dito, volto a repetir, os requisitos de forma são também importantes, tal como são os requisitos de substância. Isto é, não basta apenas que a pessoa seja magistrado, é necessário que tome posse como magistrado. Não basta que seja nomeado secretário permanente, é necessário que tome posse. Não basta que seja deputado, validamente reconhecido por acordo do Conselho Constitucional, é necessário que ele seja investido, preste juramento, obedeça outros requisitos formais para a sua efetiva materialização, isto é, para a eficácia da sua posição. Portanto, para ser ministro, não basta só a nomeação presidencial, é importante que tome posse. No caso do paralelismo que é estabelecido entre as normas de direito privado, código comercial, de uma sociedade de direito privado, elas são diferentes das normas da Assembleia da República, que é uma instituição pública, que é um órgão de soberania. Portanto, esta regra de, na ausência de quórum, na ausência do número de sócios, a Assembleia funcionará com os membros presentes, não se aplica para a Assembleia da República, porque a própria lei estipula o mecanismo de funcionamento da Assembleia da República. E saudar os vários comentários, críticas e sugestões que foram apresentados pelos participantes. Obrigado. Saúdo também os pontos apresentados pelos concidadãos que participaram do programa. Quanto à questão que está aqui a ser colocada sobre si, nos termos do acordo, aqueles 250 cidadãos, incluindo os 89 da RENAM, são ou não deputados, eu reitero que o são, por algo muito simples. Eu vou dar uma explicação simples para que qualquer um em casa nos possa perceber. É o seguinte: temos o acordo que é definitivo e irrecorrível a dizer quem é presidente e quem é deputado, está ali expresso. O presidente, entretanto, inicia funções no momento em que é investido e que há passagem de testemunho de um para o outro, para que em nenhuma circunstância tenhamos 2 presidentes em exercício. Quanto aos deputados, ser deputado, ter sido eleito deputado, não é o mesmo que ter sido condenado num tribunal por uma sentença transitada em julgado, ou seja, definitiva, que tem que ser cumprida obrigatoriamente. Ser deputado, aqueles 250 já o são a partir do dia 30 de dezembro, quando foi ditada a sentença. Entretanto, eles têm um tempo para poderem mudar de opinião. Por quê? Porque não é uma sentença, é um direito subjetivo.
Podem exercer ou não? Ou não. Entretanto, para a lei ordinária, que para mim é problemática, são 30 dias. Para a Constituição da República, é até a segunda sessão dessa legislatura. Então, eu acho que, a partir da altura que temos o acordo do Conselho Constitucional, é em bom rigor, aqueles 250 cidadãos, incluindo os 89 da Renamo, gostemos ou não, já são deputados. Este é o meu ponto de vista. Agora, essas questões formais, sim, existem, mas temos que ter em conta também a ratio por detrás do estabelecimento desse processualismo todo. Mas deputados já o são a partir da altura que há, que é a minha opinião. Minha opinião não é lei, pode ser que tenha, mas a minha opinião, tendo em conta os princípios estruturantes do próprio direito constitucional, eu acho que nos levam a esse ponto. Por outro lado, outro aspecto importante tem que ver com o número 2 do artigo 170, mais uma vez. Se nos apegarmos por demasia a questões de forma, pode ser que duvidemos também da própria existência material sobre se a Assembleia da República já se acha ou não devidamente constituída. Mas, se convocarmos para o exercício interpretativo princípios estruturantes basilares do próprio direito constitucional, como, por exemplo, do próprio direito administrativo, o princípio da continuidade dos atos de Estado e da administração, aí vamos encontrar um equilíbrio interpretativo e ponderarmos e concluirmos que não, efetivamente, havendo mais de metade, 25 mais 1, deputados que já tomaram posse naquela data, podemos considerar que ela já está constituída, vamos ter o orçamento do Estado aprovado, vamos ter medicamentos, vamos ter salários para professores e para além, apesar de, por outros elementos, não existir quórum, como aquilo que o Jeremias referia por causa de revisão constitucional. Mas eu particularmente, acho que a partir da altura que existe um acordo a dizer quem é deputado, de forma expressa e inequívoca, aqueles 250 já o são, e não deve haver dúvida quanto a isto. Muito bem, quero agradecer a vossa presença. Importa aqui a informação que acabo de receber do site da AIM. A sessão extraordinária da Assembleia da República inicia no dia 12 de fevereiro, portanto está a funcionar na Assembleia. Vai reunir-se nos dias 12 e 13 do corrente mês, exclusivamente para eleger os seus órgãos, e, portanto, nomeadamente o primeiro e o segundo vice-presidentes da Assembleia da República, bem como os membros da Comissão Permanente, das Comissões de Trabalho, do Conselho da Administração e dos grupos nacionais. Na mesma sessão, a Assembleia da República vai debater o projeto de lei da alteração pontual do regimento da Assembleia da República. Portanto, são estes os Exatamente, justamente por causa dos prazos imperativos que o regimento fixa para início das suas atividades. Muito bem, são estes alguns aspectos que a Assembleia vai discutir nesta altura. Eventualmente, depois disso, vai marcar outra data para olhar para os grandes documentos do Governo, nomeadamente o Plano Quinquenal, o Plano Económico e Social, o Orçamento de Estado para este ano. Esta sessão estava inicialmente agendada para o dia 18 de fevereiro, portanto acabou por ser antecipada pela informação que passa aqui. Muito bem, agradeço a vossa presença aqui neste espaço, pelos esclarecimentos, enfim, em torno desta matéria muito movediça para quem não está nesses meandros do direito. Basta vermos então a quantidade de comentários que andam nas redes sociais e de opiniões das mais dísparas à volta disto, para percebermos então que estamos perante um assunto muito complexo e que era importante então trazer aqui opiniões abalizadas para ajudar então a esclarecer. Aos nossos telespectadores que nos acompanharam também, agradecemos e marcamos então um novo encontro para a próxima terça-feira, em termos de linha aberta. Vamos nos encontrar ao longo da semana em outros programas aqui ao nível da STV e da STV Notícias. Boa noite, continuação de um bom feriado, praticamente os últimos meses do feriado. Até lá.